Para vocês que estão chegando nova, a gente tem que fazer obrigatoriamente 3 coisas quando a gente vai fazer o exame. Inclusive isso é cobrado nas provas de residência médica, nas provas de concurso, nas provas aqui da instituição. Sempre que você chegar, você tem que fazer 3 coisas obrigatórias. Você tem que se apresentar, dizer o que é que vai fazer e depois lavar as mãos. Porque essa propagação de infecções é sempre pelas mãos do médico. No exame do tórax, da inspeção e da palpação do tórax, a gente começa pela inspeção. Lembrando que a gente no tórax vai fazer a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Sempre. Mas na inspeção do tórax, a gente tem a inspeção dividida em 2 partes, a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Na inspeção estática, a gente desconsidera a parte respiratória. A gente considera só o formato do tórax. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente vê na inspeção estática? A gente vê basicamente o quê? O padrão, a gente vê o tipo de tórax, o tórax dele, o tórax normal, o tórax plano, mas a gente tem, dependendo da patologia que o paciente vier, a gente pode ter vários formatos de tórax, mas só lembrando que a gente já viu. Então a gente tem um diâmetro látero-lateral e tem um diâmetro antero-posterior. Então, a depender dessas alterações de diâmetro, a gente pode ter outros tipos de tórax. Então a gente pode ter um tórax em tonel, que é das pessoas que têm doença pulmonar crônica, obstrutiva. A gente observa as lesões, cicatrizes, algumas cirurgias são feitas, né, na abertura lateral do tórax, então a gente precisa descrever onde que estão essas lesões. Então a gente tem umas linhas clássicas, tem a linha aqui médio esternal, tem a linha médio clavicular, né, e tem as linhas atrás, tem a linha vertebral, né, tem, qual é a outra linha? Tem a linha escapular. E a gente tem as linhas axilar anterior, na prega anterior da axila, axilar posterior, que é na prega posterior da axila, e temos a linha axilar média. Então, quando a gente vai descrever a lesão, a gente pode utilizar essas linhas e as linhas laterais. Então, se a gente palpa aqui no externo, né, a parte do externo, onde tem a proeminência aqui maior do externo dele, e nessa região a gente encontra um ângulo, esse ângulo é chamado ângulo de Louis. Normalmente ele ocorre no segundo espaço intercostal. Então, quando você vai descrever uma lesão, você pode utilizar as linhas, por exemplo, a lesão está, se eu disser que a lesão estiver, mais uma vez, a lesão estiver no segundo, na verdade, ele está aqui na linha, você para a linha lateral, linha M clavicular. Então, se eu disser assim, a lesão está no segundo espaço intercostal, na linha M clavicular, então essa lesão vai estar aqui. Existem também as regiões que a gente já colocou e é preciso a gente memorizar. Então a gente tem a região aqui, ó, da clavícula, só podia ser obviamente a região clavicular. Acima da clavícula, supraclavicular. Abaixo da clavícula, região infraclavicular. Você pode descrever as lesões pelas regiões. Essa região aqui, que engloba a mama, né? Região, o quê? Mamária. E aqui a região inframamária. Então, pessoal, dependendo de onde você está, a região, por exemplo, essa região aqui chamada inframamária, se você estiver descrevendo o seu exame físico em tórax, veja, o seu referencial é o tórax. Então essa região aqui você vai dizer que é inframamária, porque no seu relato histórico, lá do prontuário, é tórax. Porém, essa região aqui, se o seu referencial é abdômen, essa região aqui mais baixa, ela vai ser hipocôndrio, porque você está fazendo o exame físico do abdômen. No nosso caso aqui, essa região aqui seria a região inframamária. Então, quando você for descrever em tórax, você descreve como região inframamária. Então você tem que fazer a inspeção da parede anterior,
da parede lateral e também da parede posterior. Então a inspeção tem que ser em todo o tórax. A inspeção dinâmica você considera a parte respiratória, então você já vai considerar a respiração do paciente. Então nessa respiração, nessa parte dinâmica, você pode ver o ritmo respiratório, o tipo respiratório e a presença dessa atividade muscular que a gente chama de tiragem. Na pessoa que está sem patologia e respirando normalmente, a tiragem só aparece, na maioria das vezes, quando ele inspira profundamente. Então, puxa bem forte. Pode diminuir. Praticamente não apareceu. Ele não tem patologia, mas quando vocês vai ser um pouco mais difícil de ver, porque ele tem um pouco mais, né, de peso. Mas respire fundo, bem fundo. Ó, apareceu aqui, ó, aqui pode soltar. Certo? Essa retração em pessoas é indicativo de algumas doenças, né? Em algumas doenças você tem a pleura parietal, pleura visceral ou pulmão. Então, quando ocorre a atividade muscular, você respira fundo, o paciente respira fundo, essa pleura, ela teoricamente tem que acompanhar o movimento. Se a pleura não acompanha o movimento, digamos, não vou dizer que ela está aderida ao pulmão, mas se ela não acompanha o movimento, o que é que vai acontecer naquele espaço intercostal? Vai aparecer aquela depressão que a gente chama. Então, na verdade, essa depressão ela acontece por quê? Porque por algum motivo, alguma doença, essa pleura não está acompanhando a movimentação do tórax. Então, o significado é isso. Ela está aderida a alguma coisa está segurando a pleura. Então, quando o paciente respira normalmente, vai aparecer aquela retração. E a gente tem a respiração torácica, abdominal, e a respiração também pode ser tóraco-abdominal. Dependendo de como o paciente esteja, sentado, deitado, você pode ver uma mudança desse padrão. Pode ser mais torácico, mais abdominal, mas não significa que ser mais torácico, ser mais abdominal, esteja relacionado a alguma doença. Na verdade, a gente tem outros tipos, cheiros tóxicos, MAU, né, que são acompanhadas e que ocorrem em doenças.